Boas-vindas. Só um minutinho que está aqui. Isso. Eu vou iniciar dando boa noite a todos e agradecer pela presença. Eu sei que esse horário, logo após o expediente, para alguns é um pouco conturbado, mas em conversa com os membros da comissão, nós entendemos que, como é um pouco de emendar, né, com o horário nosso de trabalho, aí o horário que o pessoal está nativo, acaba dando certo, porque alguns fazem do próprio escritório, da própria empresa, enfim, e acaba que o quórum é mais expressivo. Eu estou vendo aqui que estamos em 16 participantes, tivemos muito mais confirmações, mas por causa da chuva, enfim, deslocamento, às vezes pode estar atrasando. Então, iniciaremos entre nós aqui e o pessoal vai entrando e vai, de fato, pegando aí a conversa no meio sem problema algum, tá bom? Primeiramente, queria agradecer o professor Cecílio, o professor Anielo, em especial, por estar aqui conosco nessa noite. Nós já discutimos muito, enquanto comissão, sobre a nova lei de licitações nesse ano, só que nós entendemos que agora a nova lei de licitações, vamos se dizer assim, a sua aplicabilidade é, é necessária e não vai ter outro caminho, precisaremos aplicar, o Estado de São Paulo já vem sendo aplicado, mas é um cenário assim que nos preocupa ainda diversos pontos, está sendo objeto de discussão na academia, enfim, até no Poder Judiciário já está ocorrendo, mas o tema em especial de sanções na administração pública é algo que, para nós, em especial advogados que atuam na área, gera uma especial preocupação, certo? Nós tínhamos esse tema na legislação ainda vigente, mas já podemos chamar de legislação antiga, tratada de uma forma muito esparsa, né? Nós tínhamos ali a lei do pregão que tratava, nós tínhamos a lei 8666, que nós juntávamos tudo e conseguíamos reunir aí as sanções em espécie, desde advertência, multa, impedimento de Estado, declaração de indonidade, mas, enfim, ainda havia muitas obscuridades, em especial, que nós trataremos aqui com mais atenção, sobre a desconsideração da personalidade jurídica, que agora veio a nova lei de licitações e aparentemente consolidou, e pelo menos positivou esse assunto de uma forma mais clara, tá bom? Então, eu vou até pedir desculpa desde logo, professor Anielo. Talvez o senhor comece a fala, eu vou interromper apenas para dar boas-vindas para o professor Paulo Braga, caso ele consiga entrar, tá bom? Provavelmente conseguirá. Ele está em Brasília, num congresso, mas provavelmente ele conseguirá. Mas gostaria que o professor iniciasse sua exposição, logo na sequência, o professor Cecílio falará também. E a todos que estão presentes, deixo desde logo apontado que, ao final, em igual tempo que os palestrantes também terão, teremos aí, acho que entrou, professor Paulo Braga. Como é que vai, doutor Leonardo? Tudo bem? Boa tarde a Maravilha, todos e a todas. Me perdoem, eu estou com dificuldade para imagine, acessar. Tive que entrar aqui pelo celular, mas peço perdão aí a vocês desde já. imagine, estamos te vendo, te ouvindo perfeitamente bem, não há problema estar pelo celular e ficamos felizes que conseguiu acessar. Eu peço licença, doutor Paulo, de te chamar de professor, porque para mim, assim como o professor Aniel, o professor Cecílio, você é um professor de todos nós, em Imagina. especial sobre direito constitucional, direito administrativo. Então, tenho a honra de dividir essa comissão junto contigo e contar aí com a sua mentoria, vamos dizer assim, tá bom? Imagina, a bondade da sua parte. O bom de ter amigos é isso, viu? Muito obrigado. Obrigado. Maravilha. O professor Paulo estava nos explicando aqui, antes de você entrar, que o professor Aniele iniciará a exposição, na sequência o professor Cecílio, e depois daremos aí um tempo para o pessoal perguntar e a gente debater também sobre o assunto em uma conversa mais aberta, diríamos, tá bom? Perfeito. Passo a Tá palavra ótimo. para você, antes da exposição do professor Anielo, caso queira fazer alguma consideração aí em nome da UB Campinas, em especial, que aqui está representando. Pois não. Bom, eu, novamente, né, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente todos os advogados, as advogadas, queridos amigos e amigas que são, e faço, Leonardo, na sua pessoa, e aproveito aqui publicamente para parabenizá-lo pelo seu comprometimento e competência com tudo que faz.
E Imagina. eu faço esse agradecimento em meu nome e também de toda a diretoria da UAB, da Luciana, da Estela, do Cláudio, do André, e agradecer aos nossos palestrantes que se dispuseram em seu tempo, em suas atividades, para nos brindar aqui com seus conhecimentos e podermos todos juntos tratarmos desses temas tão delicados da nova lei de licitações, ainda mais agora com todas essas alterações. Então, eu agradeço mais uma vez e reitero aqui um agradecimento pessoal pelo honroso convite em poder participar aqui da mesa de trabalhos. Pedindo Imagina. desculpas pelo improviso, dado que eu estou fora de Campinas, então peço desculpa desde já. Imagina. Está em Brasília nos representando aí um congresso excelente, acredito eu, né? Em Brasília, professor? Eu estou em Brasília, aqui na Infang, Escola Nacional de Formação dos Magistrados, um evento promovido pelo STJ e justamente discutindo esses temas de Show. improbidade administrativa, licitações e a posição dos tribunais. Um evento hoje, amanhã, tem sido também muito proveitoso aqui a discussão. Maravilha. Está absolutamente justificado o atraso e nós também nos sentimos muito honrados de poder contar com a sua presença aqui, professor Paulo. E o bom disso também é ter amigo, agradeço aí, de fato, as considerações. E sem maiores delongas, vou passar a palavra ao professor Anielo para que a gente inicie esse debate, esse bate-papo, que com certeza sairemos daqui mais enriquecidos em conhecimento. Tá bom? Professor Anielo, por favor. Bom, primeiramente, boa noite. E eu inicio a minha fala pedindo desculpas. Hoje eu estou participando aqui de um congresso da Starts de Direito e Tecnologia. E nós estamos aqui no hotel e eu busquei um espaço que até então não tinha muito barulho, mas está iniciando uma confraternização aqui e eu espero que o meu áudio esteja bom e que esse áudio não esteja sendo interrompido pelos barulhos que eles estão aqui ao redor. Se tiver algum barulho excessivo, eu busco um outro espaço. E aí, Leonardo, você pode me falar, tá? Mas eu estou com fone de ouvido que ele abafa bem. Então, Professor, está sem já ruído, peço está desculpas. perfeito. Se É, tiver aumentando o ruído, a gente interrompe com certeza. Muito obrigado. maravilha. Então, eu inicio agradecendo esse honroso convite na sua pessoa, doutor Leonardo, e na pessoa do professor Paulo Braga, para a gente, a mim e o professor Cecília, é sempre uma honra a gente estar debatendo sanções administrativas, que foi um tema que nós pesquisamos cientificamente na academia, né? Quando a gente busca um tema para nos dedicar a uma pesquisa científica, porque foi um tema que, de alguma forma, nos tocou, nos gerou inquietações, haja vista, tanto eu como o professor Cecílio, atuar, e como vocês também, aí no contencioso de contratações públicas, e saber que efetivamente as sanções administrativas elas geram um prejuízo muito grande aos licitantes e aos contratados. Não é verdade? A gente sabe muito bem, né, que a redução desse direito subjetivo de contratar ou a redução pecuniária das multas, elas geram prejuízo significativo para as empresas. Então, discutir esse assunto para a gente é muito bom, é sempre muito primoroso, até de forma a sempre estar trazendo a nossa pesquisa e hoje, especialmente, aquilo que a nova lei de licitações ela traz aí dentro do novo regime jurídico. Então, estou muito feliz em estar ladeado aí ao professor Cecílio, virtualmente, debatendo aí com os nobres colegas o tema sanções administrativas. Então, cabe a mim tratar de forma panorâmica das evoluções, né, da evolução, melhor dizendo, do sistema punitivo que consta da nova lei de licitações. Se a gente olha lá para a 66, para a lei do pregão, para o RDC, a gente observa um sistema punitivo muito, muito sensível e muito reduzido
uma vez que o sistema punitivo ele só está apontado no artigo 86, no artigo 87. Dentro desse sistema punitivo, não há previsibilidade para o licitante, para o contratado, ele não conhece a marcha processual do expediente sancionatório, e isso Para quem participa de licitação, né, o professor Geraldo Ataliba, lá no dele República e Constituição, ele estabelece que o ordenamento jurídico, principalmente o direito administrativo, tem que garantir previsibilidade, né? É a camisa de força, né, do Leviatã, que é o Estado. A gente sabe como o Estado ele tem uma capacidade gigantesca de prejudicar o particular. E aí, quando a gente analisa o regime sancionatório, a partir do artigo 155, a gente observa um além. Poderia esse sistema punitivo ele ter sido melhor estruturado? Porque hoje tem sistemas punitivos, por exemplo, no âmbito das agências reguladoras, no âmbito da lei anticorrupção, sistema punitivo que garante melhor o direito ao contraditório, ampla defesa, de modo a permitir que o particular melhor se proteja. Então, a gente observa hoje, na nova lei de licitações, um avanço tímido. O legislador ele poderia ter estruturado melhor o regime punitivo. Bom, não dá para a gente reclamar, né? Então, vamos utilizar esse regime punitivo de modo a melhor proteger o licitante. E aí eu faço uma fala especial, Leonardo, professor Paulo, para os advogados públicos, porque os advogados públicos, eles que controlam a legalidade do processo sancionatório dentro da administração pública. E é muito interessante, porque esse sistema punitivo, ele tem um pano de fundo mais interessante, mais importante, que é a LINDB. Quando a gente vai lá para o artigo 5º, lá estabelece que toda a nova lei de licitação ela tem que observar como princípio a LINDB, que a partir de 2012 ganhou aí 10 novas ferramentas com o escopo de garantir a segurança jurídica no nosso país. Então, a primeira fala que eu deixo aqui, de reflexão, de destaque, de apontamento, para quem está nos assistindo, é analisar o regime punitivo da nova lei de licitação juntamente com a LINDB. Melhor dizendo, a LINDB alterada pela Lei 13.655. Por quê? Porque ali a gente tem ideias fantásticas, né? E dentro desse panorama, o que eu aponto como uma primeira ferramenta bem interessante é a possibilidade de realização de um ataque administrativo no âmbito sancionador. Eu penso que esses 20 minutos, professor Paulo, ele tem como escopo a gente oferecer aquilo que há de melhor essencial, aquilo que há de mais interessante. Então, o primeiro ponto, olha, corri uma infração administrativa, na minha defesa prévia ou na apuração preliminar, apresenta a possibilidade de um acordo. tá? E o que é bem interessante é que tanto o regulamento de licitações do Paraná como o regulamento de licitações do Senado Federal permite a possibilidade de acordo administrativo. Ou seja, incorri numa inexecução contratual, maravilha, mas eu, mediante acordo, digo que, da forma lá estampada, eu não vou mais incorrer naquele comportamento infracional. E isso é um grande ganho. E é importante que tanto os advogados que militam na seara privada, como os advogados públicos, conheçam essa ferramenta. Por quê? Porque de nada adianta o advogado privado apresentar isso na sua defesa se o advogado público não conhece o regime jurídico e não tem condições de quê? Não tem condições de assumir esse encargo e aceitar como correto como uma solução importante que os advogados públicos se reciclem, estudem, com o objetivo de quê? Com o objetivo de melhor aplicar a nova lei de licitações. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, dentro desse contexto, eu coloco esse primeiro apontamento. O barulho, ele está tranquilo? O que está...
Começou a Tá cortar um ótimo. pouco só, professor, o barulho tá Começou a tranquilo, acho que cortar? começou a cortar um pouco só. Tá. Eu tô com. Agora, Só um minutinho. Vou aproveitar a pausa do professor Anielo, apenas para fazer uma observação importante, peço a licença, que essa primeira reflexão que o professor nos trouxe é muito interessante, ainda mais para nós advogados que atuamos na área, porque, na verdade, a necessidade do advogado público, do procurador, ter conhecimento desses instrumentos, ter conhecimento dessas possibilidades que a própria legislação nos traz, é importantíssimo até para que nós, como advogados que atuamos perante a administração pública, consigamos explicar para o nosso cliente o porquê isso existe na legislação, mas a administração pública, quando nós apresentamos um pedido nesse sentido, ignora totalmente, como se fosse algo fantasioso que nós tiramos da nossa própria cabeça. Então, essa é uma primeira reflexão que nós precisamos guardar para, ao final, discutir com um pouco mais de atenção. Obrigado, professor. perfeito. Bom, avançando, e uma dica bem interessante, que eu acho que tem que ficar no radar dos advogados privados, é o seguinte: a 8666, ela não estabelece de forma automática que os recursos administrativos terão efeito suspensivo. Então, é possível que, após a aplicação da sanção, já seja possível a expedição de um boleto, ou de uma GARI, ou de uma guia de arrecadação, ou já a inscrição da sanção no cadastro 6, porque, de forma automática, o artigo 109 não permite o efeito suspensivo automático. Isso na 866. Agora, na 1433, é automático. E aí, o que eu sustento, Leonardo, professor Paulo, professor Cecílio, é que o regime sancionatório da 1433, desde abril de 2021, já pode ser utilizado no âmbito das sanções administrativas aplicadas no âmbito da 8666. Por quê? Porque é aquele entendimento da retroação da norma mais benéfica do processo penal. E esse princípio ele se aplica também no âmbito das sanções administrativas. Então, por exemplo, o prazo de 5 dias de defesa prévia ele tem que ser customizado e a notificação tem que oferecer os 15 dias. Que hoje, né, o princípio, a defesa prévia, ela tem que ser apresentada em 15 dias, ou seja, melhorou o ambiente para que o advogado venha produzir a sua defesa. Uma semana para produzir uma defesa prévia é algo muito ruim para o advogado, porque às vezes a empresa ela tem uma dificuldade de buscar material probatório de forma a melhor subsidiar os argumentos do advogado. Então, essa é uma dificuldade, né? E aí, colocando fim à minha fala, uma vez que 20 minutos é um tempo que ele voa, né? Quando a gente está argumentando. E aí eu passo a palavra para o professor Cecílio. Um dos grandes avanços da lei é a delimitação da punição, tá? Que hoje a lei estabelece 30% do valor do contrato. E isso é muito ruim, porque, a depender da cláusula punitiva do edital, a possibilidade da punição ultrapassar o referido valor. E é muito ruim. É muito ruim porque essa sanção ela beira algum risco, a depender da época e do percentual de execução do contrato. Às vezes, me falta 10% da etapa do cronograma financeiro a ser finalizado, e a base de cálculo daquela sanção são os 12 meses. E o valor da sanção acaba ultrapassando os recebíveis daquele particular. Então, há muito ao que evoluir, né? Essa matéria é uma matéria que está engatinhando. As pesquisas elas são recentes, as pesquisas recorrentes, elas retomaram em 2002, né? A pesquisa da sanção administrativa. Então, eu penso que, para os advogados, esse é um assunto que
os próximos anos a gente vai ser brindado aí por muitas e muitas obras que elas serão, muitas das vezes, é, elas serão produzidas com recortes específicos, né? Sanções administrativas é um assunto gigantesco e nós temos alguns recortes. E aí um recorte específico e muito importante e muito interessante é o recorte da tese de doutorado do professor Cecílio, né? Que tratou especificamente consideração da personalidade jurídica. Então, assim, para quem está pesquisando em TCC, em especialização, em mestrado, sanções administrativas é um jardim extremamente florido para se debruçar. Leonardo, peço desculpa aí por conta de algum problema Imagina, aqui tecnológico, pelo imagina. ruído, e estou aí muito curioso para escutar o que o professor Cecílio tem a dizer. Imagina, professor, imagina. Muito obrigado pela primeira fala do nosso debate aqui, que eu tenho certeza que já gerou diversas reflexões aqui importantes para nós, advogados da área, e creio que também temos representantes da administração pública entre nós aqui, isso é muito importante, porque o cenário que nós vivemos hoje é um cenário, não vou dizer de absoluta incerteza, mas é algo que claramente nós visualizamos diversas possibilidades de amplas discussões que se darão também no âmbito acadêmico, claro, mas para nós que recebemos os clientes batendo nossa porta aqui, desesperados quando alguma sanção é aplicada, é a questão da discussão no âmbito do Poder Judiciário, certo? Então, é lógico, eu penso que qualquer solução no âmbito do Poder Judiciário se inicia na academia. Eu acredito que nós, como estudiosos do direito, precisamos nos debruçar nesse tema, que desde logo visualizamos riscos, enfim, visualizamos possibilidades da jurisprudência oscilar mais de um lado, do outro, e muitas vezes discordando de algo que está sendo construído dentro das universidades. Então, é isso. Também estou muito curioso para ouvir o professor Cecílio, para, de fato, a gente avançar depois com as perguntas. E esse é um debate que eu tenho certeza que se desdobrará em outras situações, em outros até encontros da própria comissão, porque é uma matéria riquíssima, riquíssima para nós explorarmos tanto como advogados, como servidores públicos, como licitantes, como os advogados públicos, que são os procuradores. E é isso. Muito obrigado, professor. Passo a palavra ao professor Antônio Cecílio Pires agora. Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi formulado pela OAB Campinas, em especial ao Leonardo de Ângeles, que, apesar de muito jovem, percebe-se que já é dono de uma grande cultura jurídica, e isso me deixa muito satisfeito, porque o mundo é dos jovens, não é? Então, Leonardo, fico extremamente gratificado aí com a sua fluência, com a sua capacidade, com a sua cultura jurídica. Cumprimento o vice-presidente da OAB, o doutor Paulo Braga, cumprimento também o meu grande amigo, o Anielo, o doutor Anielo, o professor Anielo, que está sempre comigo, sempre discutindo, sempre trazendo coisas novas, não é? Bem, pegando aí o gancho da fala do professor Anielo com relação à nova legislação e, mais precisamente, com relação às sanções, né, as novas sanções, a nova forma aí de sanções administrativas, acho que a 866 de 93 ela realmente trazia uma regulamentação pífia do regime sancionatório. A nova lei de licitações, na minha visão, ela trouxe uma coisa um pouquinho mais elaborada, em que pese o fato de eu achar que o legislador perdeu uma grande oportunidade de fazer uma regulamentação um pouquinho mais adequada, um pouquinho mais atual e um pouquinho mais clara, né? Mas deixando isso de lado, porque foi a fala do professor Anielo, mas eu não poderia deixar aí de dar a minha opinião, eu vou
entrar no tema que me cabe, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Conforme o professor Aniello falou, eu sou um estudioso da desconsideração há muitos anos, né? Já lá em 2008, 2009, eu já entendia que seria possível desconsiderar a personalidade jurídica com sustentação nos princípios, né? E isso acabou sendo a minha tese de doutorado, que eu defendi em 2012, e eu sustentei perante a banca examinadora da PUC São Paulo a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica com sustentáculo nos princípios. E, falando sinteticamente sobre isso, eu sempre defendi o seguinte, que a administração pública ela não deve ficar arraigada tão somente à legalidade restrita, né? Porque a administração pública ela deve conformar os atos administrativos ao direito, entendendo-se o direito como todo esse arcabouço que está à nossa disposição, a Constituição, a lei infraconstitucional, princípios, jurisprudência, tudo isso, né, é o direito. E os atos da administração pública, eles devem estar em conformidade com o direito e não só com a legalidade restrita. Então, pensando dessa maneira, né, eu peguei aqueles princípios de estatura constitucional, o princípio da moralidade, né, padrões de ética, padrões de honestidade, lembrando-se que isso é uma via de mão dupla, não é só a administração que tem que ser ética, não é só a administração que tem que ser honesta, o licitante também tem que ser. O princípio da impessoalidade, na medida em que a administração pública não pode privilegiar, não pode prejudicar, e, principalmente, o princípio da indisponibilidade do interesse público. Na minha visão, as penas restritivas do direito de licitar e contratar, ela tem o objetivo máximo de tirar dos conclaves licitatórios aqueles aventureiros, aquelas empresas que, na realidade, tumultuam não só a licitação, como a execução do contrato administrativo. E se o interesse público é indisponível, penso eu que, a partir do momento que temos empresas que não estão em conformidade com a legislação que rege a matéria, é dever do administrador público promover aí um processo administrativo sancionatório com vistas a apurar eventual ilegalidade, eventual ilícito, e, se fosse o caso, desconsiderar a personalidade jurídica. Mas, bem, hoje, né, essa minha tese, tudo isso que eu pensei na época, penso eu que está devidamente cristalizado lá no artigo 160, na medida em que a nova legislação previu expressamente a desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, pensando-se em desconsideração da personalidade jurídica, na minha visão, ela deve acontecer todas as vezes que as empresas partícipes de procedimentos licitatórios praticarem um desvio de finalidade. Por quê? Penso eu nesse desvio de finalidade. Porque o que acontece? As empresas entram no procedimento licitatório, não cumprem o contrato administrativo, são declaradas inidôneas, impedidas aí do direito de licitar e contratar, e, em razão da penalidade aplicada, aquela empresa para de ter uma atividade junto ao poder público, é constituída uma nova empresa,
na maioria das vezes, é no mesmo endereço e com os mesmos sócios, e continuam a licitar como se nada tivesse acontecido, né? Isso é um dos grandes desvios de finalidade. A empresa ela está se escondendo atrás do véu da personalidade jurídica. E isso é um ilícito. Não temos dúvidas que isso é um ilícito, né? E agora temos a desconsideração da personalidade jurídica, os condicionantes dessa hipótese legal, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. Então, mais do que desconsiderar a personalidade jurídica, é preciso fazer isso de acordo com o direito, conformado com o direito. E o artigo 160, ele é suficientemente claro quando ele dispõe que, para desconsiderar a personalidade jurídica, exige-se contraditório e ampla defesa. E, infelizmente, a administração pública... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Perfeitamente, professor. Eu acho que tinha o microfone aberto aqui, mas fecharam. Perdão. Tá bom, tá bom. E a questão, né, da desconsideração da personalidade jurídica, ela só pode acontecer em estrita obediência ao contraditório e ampla defesa, que, diga-se de passagem, é expressamente mencionado no artigo 160. E mesmo que ele não fosse mencionado, mesmo assim seria devido, por conta do artigo 5º, 55 da Constituição Federal, que determina, né, expressamente, contraditória e ampla defesa não é exigência tão somente do processo judicial, mas deve ser observado também no processo administrativo. E mais ainda, contraditório e ampla defesa. Em razão de atos administrativos autoexecutórios, o contraditório é medida que se impõe. Não é? Porque todas as vezes que a administração pública invade a esfera de direitos do particular, o contraditório e ampla defesa é uma imposição, o contraditório e ampla defesa deve efetivamente ser observado. E pouco antes, não é, do nosso encontro, estava conversando com o professor Aniello exatamente sobre esta questão, né? E ele me reportou que está com um mandado de segurança, impetrou o mandado de segurança, porque temos aí pregoeiros que estão já desconsiderando a personalidade jurídica sem contraditório e sem ampla defesa. O que a gente espera nos próximos anos, né, é que a administração pública aprenda, né, a usar o contraditório e a ampla defesa. Contraditório e ampla defesa, ele não pode ser um direito tão somente formal, né? Conceder o prazo para que a administração pública, para que o particular invoque lá as suas razões. O contraditório e ampla defesa implica num prazo formal, implica no efetivo direito de se defender, do particular se defender, e, notadamente, no caso, não é, de uma desconsideração da personalidade jurídica, fazendo apenas chegar na pessoa do sócio, não é, que vai impedi-lo de constituir outras empresas, né, e continuar licitando. Então, espero, né, que nos próximos anos a administração pública efetivamente aprenda a trabalhar com contraditório e ampla defesa, notadamente naquilo que diz respeito aí às sanções. Bem, era no tempo que eu imaginei, era o que eu tinha aí para falar, e estou à disposição aí para as eventuais perguntas. Mais uma vez, agradeço o convite e obrigado pela gentileza, obrigado por me ouvir. Perfeito, professor. Muito, muito obrigado. Nós todos aqui já temos a compreensão que o senhor é autoridade no assunto hoje de sanções, em especial desconsideração da personalidade jurídica. E é muito interessante ouvir essa reflexão de alguém que, de fato, se aprofunda no assunto há tanto tempo, né? Porque, ao mesmo tempo que nós tínhamos
na Lei 8666 essa suposta possibilidade de extensão das sanções de impedimento a outras pessoas, isso era tratada no artigo 88 de uma forma absolutamente genérica, uma forma que ninguém nunca soube como instrumentalizar essa possibilidade, né? Então, quando vem o artigo 160 e resolve essa questão, vamos dizer assim, resolve em partes, porque ainda assim há muitos questionamentos. E eu acho que é sobre ele que trataremos aqui. Eu queria passar a palavra para o professor Paulo Braga, antes de mais nada, para ver se ele tem alguma pergunta, alguma colocação. Depois eu farei as minhas e também alguém, eu não sei se é o certo, eu pelo menos não consigo localizar no Zoom a ferramenta de levantar a mão. Mas se alguém conseguir localizar, tiver perguntas e puder até inserir, não localizando a ferramenta, inserir no chat que tem perguntas, eu vou passando a palavra e a gente, nesses 20 minutos finais, trata do assunto dessa forma, com perguntas, respostas e esse debate para fechar o assunto. Tá bom? Professor Paulo Braga, por favor. Obrigado, Leonardo. Bom, queria parabenizar o professor Anielo e o professor Cecílio, que um espaço tão curto de tempo e Vossas Excelências falaram com tanta propriedade, com tanta clareza, com tanta objetividade. Então, eu queria, e acho que dentro disso que o professor Cecílio disse, eu acho que a lei, né, a par das suas imperfeições, seus acertos e desacertos, mas acho que ela acabou, né, professor Cecílio, nesse ponto da desconsideração, acompanhando até era uma tendência, né, do Superior Tribunal de Justiça, os tribunais de contas. Eu me lembro, eu tive há um tempo uma questão de um cliente no Tribunal de Contas da União, eles já admitiam isso, você ingressava com a ação judicial para discutir, ia naquela questão de mérito, mas, enfim, acho que a jurisprudência, tanto do STJ como do Tribunal de Contas da União, já vinha nesse sentido, e acho que de uma maneira, talvez não com a perfeição esperada, mas de uma maneira ou outra, a lei acabou encampando isso, né? Eu acho que foi essa a ideia, né? Professor, sim, realmente os tribunais de contas, o STJ, já falavam da desconsideração da personalidade jurídica nos últimos anos, com sustentáculo em princípios, não é? E a única legislação, pelo menos que eu me lembre, né, que já previa a desconsideração da personalidade jurídica era a lei do Estado da Bahia, né? Ela previa já a desconsideração, ela regulamentou, né? Ela regulamentou, não, ela usou aí da competência dela para legislar sobre licitações e ela já naquela época já previu aí a questão da desconsideração da personalidade jurídica na lei estadual do Estado da Bahia. Não é? E eu acho que o que o legislador fez, não é? Eu acho que o legislador ele compilou aí uma série de coisas, né? Pegou um pouquinho daqui, um pouquinho dali e acabou fazendo o regramento aí das sanções administrativas, da desconsideração da personalidade jurídica. E seja como for, né? A expressa previsão da desconsideração da personalidade jurídica em um país que o princípio da legalidade é tão arraigado, não é? Porque você ouve ainda alguns administradores falarem não, eu só posso fazer o que a lei prevê, ou então até alguns colegas que trabalham sempre em cima da legalidade restrita. Não é? Então, é mais do que bem-vinda a positivação aí da desconsideração da personalidade jurídica na Lei Nacional de Licitações e Contratos. Né? Então, eu acho que, vamos dizer assim, que o objetivo está sendo cumprido. Agora, só espero que isso seja aplicado como tem que ser aplicado, não é? E não que seja um instrumento da administração pública para se voltar contra licitantes por esses ou aquele motivo, não é? Que às vezes é uma motivação que de interesse público não tem nada. É verdade, professor, eu ia falar isso, né? Que é o uso
do instrumental com desvio de finalidade, né? E a administração pública, seja o pregoeiro, a comissão de contratação, tem que tomar muito cuidado com a utilização, a desconsideração, sob pena de ser reduzido o número de licitantes e isso acabar sendo gerado uma consequência pessoal para o administrador público, na medida em que ele é alertado pelo licitante e, mesmo assim, avança com uma desconsideração produzida fora dos limites da lei, né? Daí, né, improbidade administrativa, a necessidade do dolo, mas na medida em que a administração pública, o agente público é alertado e, mesmo assim, não reconsidera a sua decisão, e essa decisão de alijar um licitante acaba por representar lá na frente uma malversação do erário público ou a celebração de um contrato pelo um valor superior, pode ser que isso gere responsabilização futura. Então, assim, eu penso que esses instrumentos, né, esses instrumentos relacionados ao exercício do poder punitivo, eles têm que ser manejados com muita responsabilidade, sob pena dos efeitos punitivos, gerar, de repente, uma responsabilização pessoal para o servidor público. Com certeza, concordo plenamente, concordo plenamente. E é engraçado que a gente vê muito no âmbito da administração pública ainda essa cultura de se apegar de uma forma quase que fanática ao princípio da legalidade estrita, dizendo que só pode fazer aquilo que a lei os autoriza. E, de fato, claro, a administração só pode fazer aquilo que a lei os autoriza, mas é necessário dar a devida interpretação para as extensões do dispositivo legal. Para quem teve aula no Mackenzie, as aulas de hermenêutica, de interpretação, a gente sempre aprendeu o quê? Que tem casos que a interpretação é restritiva e tem casos que a interpretação precisa ser, vamos dizer assim, mais expansiva no sentido da norma mais benéfica, o que foi dito aqui até à luz do direito penal, aquele que está sendo sancionado. Então, a gente vê, de fato, muitos equívocos nesse sentido, e nós também precisamos nos aprofundar no tema para também a gente não cometer esse equívoco quando a gente apresenta alguma tese ali perante o poder público. Tá bom? Professor Paulo Braga, mais alguma colocação? Acabei interrompendo, desculpa. Não interrompeu em nada. Eu Perfeito. queria apenas fazer esse comentário. Da minha parte, é isso. Perfeito, perfeito. Antes de passar a palavra para mais algum colega que queira fazer mais alguma pergunta, alguma colocação, ainda no tema da desconsideração da penalidade jurídica, antes de voltar um pouco lá para a questão do termo de ajuste de conduta, a professora Anielo expôs, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Cecílio. O artigo 160 da nova legislação, professor, ele trata também da chamada confusão patrimonial, né? Só que ele trata da confusão patrimonial sem detalhar especificamente o conceito do que seria exatamente essa confusão patrimonial. E à luz do que se encontra disposto no mesmo artigo, nós entendemos que, claro, como bem colocado pelo professor, essa desconsideração tem que ocorrer de fato em respeito à ampla defesa e o contraditório, e também observando uma colocação que o próprio artigo faz, uma disposição contida ali no próprio 160, que é análise jurídica, certo? Então, muitos falam, quando algum ato é exarado ali por agentes públicos, nos âmbitos das licitações, da dispensabilidade do parecer jurídico, né? Como é que eu entro aqui Muitos no... tribunais de contas às vezes se posicionam que não é algo indispensável, Conferência aqui. enfim, que o pregoeiro tem a prerrogativa, Quero enfim. entrar por aqui. Nesse caso em Acho específico, que nem precisa o perguntar. artigo diz claramente que, além do contraditório para a Não, defesa, eu é tenho aqui, ó. necessário Ó, aqui, ó. que Edson Silveira está com o microfone aberto. Desculpa. Imagino. Então, é importante a gente entender não somente essa questão da ampla defesa e do contraditório, mas a questão da análise jurídica. Quando a gente fala de análise jurídica, é uma participação quase que protagonista da Procuradoria Jurídica, da consultoria jurídica que seja,
do órgão sancionador, que é algo que a gente vê muitas vezes as equipes de licitação um pouco receosas em envolver de uma forma mais aprofundada essa análise jurídica, a consultoria jurídica ou a procuradoria jurídica que seja, pegando os pareceres quando pega, às vezes com caráter meramente opinativo. Quando não, neste caso, me parece, professor Cecílio, que não seria o caso. Então, eu gostaria de ouvir do senhor essa questão da confusão patrimonial, na verdade, essa questão da necessidade da participação da consultoria jurídica ou procuradoria jurídica que o seja, e se no caso da confusão patrimonial, uma vez que a legislação se omite na definição do que seria isso, se é correto nós observarmos o artigo 60, parágrafo 2º do Código Civil, que traz a definição do que seria a confusão patrimonial de uma forma muito clara. Bem, eu vou começar a responder aí, ou pelo menos tentar a responder as suas indagações, falando o seguinte: eu vou contar uma coisa aqui, vou falar uma coisa, logicamente que eu não vou dizer nomes, não Claro. vou dizer absolutamente nada. Mas eu estava em uma administração pública, em um município, com a procuradoria, numa reunião, e os procuradores falaram o seguinte: aqui a gente não dá parecer sobre licitação e contrato. Né? Eu fiz assim, mas como vocês não dão parecer? Não, aqui a gente não dá parecer sobre licitação e contrato. Achei estranho, com certeza entendi os motivos pelos quais não queriam dar os pareceres, mas assim, é impossível a gente pensar numa advocacia pública que se nega a dar pareceres, notadamente licitações e contratos, onde o ordenador de despesa responde com seu patrimônio próprio. Não é? Então, o advogado público, em última análise, ele é o protetor do administrador público. Então, quando o artigo 160 coloca a questão do parecer, e se não me falha a memória, Análise eu acabei de jurídica. pensar aqui, exatamente, da análise jurídica prévia, não é? Ou seja, antes de um processo com amplo contraditório, ampla defesa, de modo a se desconsiderar a personalidade jurídica, se for o caso. Né? Na minha visão, o administrador público ele deve, sim, solicitar a prévia oitiva da assessoria jurídica antes do edital ser publicado, do edital ser divulgado, no decorrer do procedimento licitatório, se alguma coisa vamos dizer assim, que não é aquilo que é o cotidiano, aconteça, creio eu que a assessoria jurídica deve se pronunciar antes da homologação e adjudicação da licitação. Enfim, eu sou aquele advogado que entende que o advogado público deve ser o protetor do administrador público e, portanto, ele deve se pronunciar. Ou seja, ele tem que dizer para o administrador público como fazer as coisas dentro da legalidade. No que diz respeito à confusão patrimonial, realmente a nova legislação ela fala de confusão patrimonial, mas ela não diz o que é a confusão patrimonial, né? Ela não especifica isso. Então, dentro desta ótica, me parece que nos socorrermos aí do Código Civil é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Confesso que eu tenho meditado sobre essa questão, né? Mas até agora eu não tenho uma convicção formada, né? Apesar de professor Anielo, eu estarmos estudando essa legislação há pelo menos 4 anos, né? Antes dela sair, muda aqui, muda ali, a gente tentando acompanhar tudo isso, cada hora que a gente olha na legislação, fala, nossa, eu não percebi isso, estou percebendo agora. E a confusão patrimonial é uma delas. Eu ainda estou meditando, não tenho uma convicção formada sobre isso, mas, na minha visão, a conceituação aí do Código Civil brasileiro, que, diga-se de passagem,
até onde me lembro, faz um detalhamento significativo, seria uma saída. Perfeito, professor, perfeito. Eu fiz essa provocação porque é algo que também eu não cheguei a uma conclusão que eu tenha certeza, estou convicto de não estou convicto. É algo que nos. Também não. Porque me parece que, de fato, a única legislação de alcance nacional que traz essa definição de forma clara é o Código Civil. Só que daí então, também nós entramos naquela discussão. É possível aplicar o Código Civil de forma subsidiária? Não aplica? A gente está tratando de matéria de direito público, a gente vai se socorrer do maior diploma do direito privado. Como é que é esse negócio, entendeu? Mas é uma discussão muito interessante, tá bom? Realmente vai ser interessante a E, discussão. e finalizando minha intervenção, eu gostaria de fazer uma pergunta específica ao professor Anielo sobre a questão dos limites da discricionariedade no termo de ajuste de conduta. Nós falamos muito aqui da disponibilidade, do interesse, da indisponibilidade do interesse público. Então, eu gostaria de saber, professor, que ainda é algo que eu não vejo a administração pública utilizando, se como que fica a questão da discricionariedade, dos limites da discricionariedade nos termos, vamos dizer, nas condições previstas nesse termo de ajuste de conduta, algo que nós já podemos visualizar, se vai mais para o lado de multa, um compromisso de não fazer mais aquilo por determinado. Como que funciona isso, professor? Bom, é bem interessante a sua pergunta, viu, Leonardo? Está me escutando bem? Perfeitamente. Bom, o que acontece? O artigo 26, e aí eu trago, eu abri aqui o artigo 26 para a gente discutir. Ficou mudo, professor. Eu estou abrindo o artigo 26 para eu trazer aqui quais são os requisitos do acordo. Perfeito. Tá mudo, professor. Isso. Agora voltou. Bom, Não, tá mudo. Voltou. voltou? Voltou. Voltou. Esse acordo não pode desonerar o particular e não pode prejudicar a administração. Ele tem que ser equânime, tá? Que está aqui como consta do inciso primeiro. Ele tem que ser equânime, eficiente e ele tem que ser Nível dos interesses gerais. Perfeito? Então, Perfeito. essa funcionalidade ela é controlada, perfeito? Eu não posso, por exemplo, no caso de uma inexecução contratual, afastar aquelas obrigações do contratado. Ele Perfeito. ele vai ter que executar aquele encargo, perfeito? Tá ok? Estão me escutando? Perfeito, perfeito. Então, veja só, é por isso que esse acordo ele tem que ser submetido também à Procuradoria, porque ela vai verificar a legalidade do acordo que a administração pública está querendo realizar. Então, é delicado, ele não pode ser realizado de qualquer forma. Por quê? Porque ele vai ser controlado. Esse acordo, ele vai ser controlado, seja pela Controladoria, seja pelo Ministério Público. Então, ele tem que ser equânime. Perfeito. Perfeito. Então, em regra, esse acordo seria submetido também a uma apreciação do controle externo, às vezes até legislativo, por parte do Tribunal de Contas, por exemplo. Na verdade, ele pode. Imagina que eu tenho uma oposição forte no município, e o Claro. município caminha esse acordo para o Ministério Público. Então, ele tem que ser bem estruturado, porque ele vai ser controlado. Ele pode ser controlado por meio de uma ação popular, ele pode ser controlado pela própria Controladoria, pela Procuradoria e pelo Poder Judiciário. Perfeito. Maravilha. Minha pergunta está respondida, professor. Muito obrigado. Gostaria de saber se algum colega que está participando conosco, com esse tanto de informação que interessante, tem alguma pergunta a fazer. Concedo a palavra aí, pode abrir o vídeo ou se sentir à vontade somente o áudio para fazer a sua intervenção. E se ninguém fizer e o doutor Leonardo me permitir, eu gostaria de fazer uma.
Pelo amor de Deus, claro. Alguém? Temos participantes tímidos hoje. Enquanto ninguém se manifesta, fique à vontade, professor Paulo Braga. Tem a Professor palavra. Anielo, eu queria ouvi-lo, né? O senhor falou de um tema que é muito, eu particularmente gosto muito também, e eu queria ouvi-lo sobre isso, né? Como que o senhor vê a visão do senhor? A administração pública, ela poderia negar esse termo de ajustamento de conduta, ou isso estaria no campo de um direito público subjetivo do interessado? Se, eventualmente, por alguma razão, a administração entender que deve ser negado, poderia haver uma intervenção do Poder Judiciário impondo não os termos, mas o dever de oferecer a possibilidade do ajustamento? Como o senhor vê isso? Perfeito. O professor Anielo. Caiu o Eu sinal. acho que ele vai retornar. Muito interessante. Essa é uma dúvida também que eu tenho, professor Paulo. Vamos ver, porque a gente sempre espera assim, nós provocamos até onde vai o limite de negar, É, aceitar, não somente os termos é, propriamente dito, né, do instrumento, é, termo de justiça de conduta, mas a possibilidade de fato instrumentalizar. Professor Aniel está exato. conosco? Eu acho que a conexão do professor Anielo caiu. Caiu, caiu. Professor Cecílio, quer se arriscar? Se arriscar não, pelo amor de Ah, Deus, né? acho que ele entrou. Entrou? Aí eu complemento a fala dele. Eu acho que caiu, ele vai tentar entrar Caiu novamente. de novo? Caiu, ele colocou no chat, ó, caiu, estou retornando. Ele colocou no chat aqui. Caiu mesmo. Bem, então, assim, eu vou dar aí a minha opinião, né? Nós estamos na época da administração pública gerencial, não é? Com a emenda constitucional 19 de 98, podemos dizer que inauguramos aquilo que se denomina administração pública gerencial, em que pese o fato da administração continuar agindo mais ou menos como administração pública burocrática, não é? Estamos em bodas de prata da administração gerencial e não vimos ainda É isso aí. Exatamente, ela exatamente. acontecer. E assim, gerenciamento, a administração pública gerencial, ela implica em planejamento, ela implica aí numa série de condicionantes, né? Mas tudo isso está levando a administração pública para uma nova era, né? Que é a administração pública dialógica, né? Ou seja, aquela conversa salutar, não é? Não estou falando de lobby, aquela conversa salutar que deve existir entre o administrador público e os seus contratados, os seus licitantes. Então, na medida em que estamos numa administração pública gerencial, na medida em que estamos no contexto da administração pública dialógica, eu acho que um termo de ajustamento de conduta ele vem a consagrar tudo isso, não é? E dentro desse contexto, para mim, ele acaba sendo impositivo. Não o seu conteúdo, porque, claro, o conteúdo vai variar em razão de uma série de coisas, mas o termo de ajustamento de conduta, quando possível, na minha visão, em razão de tudo que eu falei, acaba sendo aí uma imposição. Mas, claro, né, isso é uma tese, é um entendimento, né? Não é tão simples assim, a gente sabe muito bem. É uma tese, uma excelente tese com uma boa dose de otimismo também, professor. Exatamente. Olha, Né, professor Paulo? vou me permitir aqui falar o seguinte: quem trabalha com administração pública sempre tem que ter otimismo, porque se não Verdade, tiver otimismo, não sobrevive. E A verdade. gente muito otimismo, abandona viu, tudo. professor Cecílio? O que é? E muito.
Muito, muito otimismo, muito otimismo. Verdade. Eu fiz uma pesquisa, professores, quando ainda estava na graduação, e eu tratei da questão do desperdício passivo de recursos públicos e desperdício na modalidade ativa, né? Que é algo que a doutrina traz, especificamente uma ONG norte-americana que veio ao Brasil, fez um estudo especificamente dos recursos da saúde, né? E chegou a um resultado que, depois posso encaminhar minha pesquisa com vários detalhes para quem tiver interesse, chegou ao resultado que, na verdade, apenas 17% do desperdício de recursos públicos se enquadrava na modalidade ativa, que seria o desperdício de recursos por atos de corrupção, enfim, que todo mundo acha que é o câncer do país a corrupção, né? Mas apenas 17% se encaixaria nessa modalidade. Mas 83% do desperdício de recursos públicos se encaixaria na modalidade passiva, que seria por ineficiência, que seria por erros de gestão, que seria por projetos que muitas vezes são feitos, gasta-se muito e, na verdade, ele não é colocado em prática. Então, fica aí uma reflexão, porque essa administração pública gerencial que todos tentam visualizar desde 98, eu acho que é uma realidade um pouco distante, mas também acrescentando uma dose de otimismo para o debate, nós estamos no caminho certo, vamos dizer assim. A melhora agora na legislação de licitação, que, claro, não é perfeita, mas nos mostra que tanto o legislativo como a administração pública como um todo, quando a gente visualiza tudo que está sendo regulamentado aí sobre a nova lei de licitações, tem tentado, tem tentado. Sim. Então vamos nos apegar a essa boa fração que tem tentado e vamos seguir em frente fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, porque, repito, acredito que estamos no caminho certo. Tá bom? Por isso que eu gosto do jovem, porque o jovem acredita. Por isso que eu sou o maior fã do jovem. O jovem acredita. Isso é muito bom. É É isso. isso que Nossa. diferencia o jovem de uma pessoa mais velha. Imagina. A gente não é nada sem a experiência e sem a mentoria de vocês, sem dúvida alguma. Tá bom? Eu acho que o professor Anielo não conseguiu se Acho que reconectar. ele não conseguiu voltar. Caso alguém, depois eu agradeço ele por telefone, claro, mas caso ninguém tenha mais nenhuma intervenção, pergunta, nós iremos encerrar por aqui. Gostaria de agradecer, em nome da comissão, a presença do professor Cecílio e também a presença do professor Anielo, que ligarei a pouco para ele com certeza agradecendo em instantes, e dizer que esse evento, esse formato de evento, por mais que seja algo mais dinâmico, mais rápido, nos leva, vamos dizer, que é a base para daqui nós, enquanto profissionais, produzirmos, nos aprofundarmos e, de fato, pesquisar mais sobre o assunto, para que daqui saia, de fato, um conhecimento maior, produtos jurídicos que nós possamos oferecer para os nossos clientes, teses novas, enfim, isso é o verdadeiro fomento do direito administrativo, do estudo do direito administrativo, e para quem gosta de se aprofundar, é enriquecedor, verdadeiramente é enriquecedor. Tá bom? Muito obrigado, professor Antônio Cecílio, Eu que pela agradeço oportunidade. mais uma vez o convite, me senti muito honrado pelo convite, me senti muito gratificado por estar aqui nesse momento e realmente eu acho que foi um debate muito bem conduzido por você, doutor. Maravilha, por todos nós. Caso nós estivéssemos pessoalmente, eu e o Dr. Paulo Braga estaríamos entregando agora um certificado para o senhor, mas a secretaria vai formatar e nós encaminharemos, sem dúvida alguma, pela participação. Muito obrigado a todos. Professor Paulo Braga, sempre um prazer também dividir contigo essas oportunidades. Eu tenho certeza que muitas outras virão. Estamos aí pensando no modelo de um congresso agora, um simpósio agora para o primeiro semestre de 24, e espero encontrar todos lá. Muito obrigado, viu? Até Parabéns, mais. Leonardo, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos, uma excelente noite. Qualquer dúvida, aos que não fazem parte da comissão ainda, estou totalmente à disposição, todos nós. Muito obrigado. Até logo. Até Até logo. logo. Até logo. Até logo.